Pronto! Vamos agora para o vídeo 2. A gente vai continuar o vídeo 1, tá? A gente vai falar aqui sobre grandezas vetoriais, as características, as três características das grandezas vetoriais, que é o módulo, a direção e o sentido. Então preste atenção. Módulo, ele é o valor numérico mais uma unidade. Mais uma unidade? O que é isso? Vou te explicar. Por exemplo, a força. Eu aplico uma força de 20 é o valor numérico, a unidade, 20 newtons, certo? Vamos para uma outra grandeza vetorial, a velocidade. Um carro está com a velocidade de 30, é o valor numérico. Metros por segundo é a unidade, certo? A aceleração da gravidade é 10. 10 o quê? Metros por segundo ao quadrado é a unidade. Então, esses três exemplos que eu te dei aqui, vamos lá. Força, velocidade e aceleração são exemplos de grandezas vetoriais, tá? Então tem que ter módulo. Agora, o que é a direção? Tá? A direção é o seguinte: se eu tenho a direção é a reta, né? A reta suporte. Vou colocar assim de maneira, nessa minha transposição didática, é a reta suporte do vetor. Suporte do vetor, da seta. Vou explicar melhor agora para você o que é a direção. Vamos imaginar aqui. Se eu tenho um corpo, vou colocar um bloco aqui. Se eu tenho um bloco e eu peço para você colocar uma força essa força que eu coloquei lá em cima, de 20 newtons. Então eu vou colocar essa força de 20 newtons como? Perceba as possibilidades. Eu posso colocar deitada para a direita, eu posso colocar deitada para a esquerda. Eu posso colocar em pé para cima, né, vertical para cima, ou eu posso colocar vertical para baixo. Eu posso colocar diagonal mais para nordeste, eu posso colocar diagonal mais para noroeste. Eu posso colocar diagonal para sudeste, eu posso colocar aqui para sudoeste, não é isso? Então perceba as infinitas possibilidades que eu tenho de colocar uma força. Então vamos colocar inicialmente direção como sendo a mais básica, tá? Me permita esse erro, né? A mais básica. Vamos colocar aqui vertical, tá? Ó, vertical. Só lembrar de vestir calça, tá? Como é que você veste calça, né? Em pé. Então pensa em pé e aqui horizontal. Coloca aqui, ó, horizontal. Então vamos imaginar aqui dois vetores, o vetor A e o vetor B. Esses dois vetores A e B, eles estão na vertical, tudo bem? Os dois são verticais, tem a direção vertical, porque os dois estão em pé, tá? Agora, nesse mesmo referencial, se eu colocar um vetor aqui, ó, um vetor x e um vetor y, vou nem colocar y, você não confundir com plano cartesiano, vou colocar um vetor c. Esses dois vetores x e y, como eles estão deitados aqui, tá? Então eles estão, deixa eu colocar aqui para ficar, me permita mexer aqui no aplicativo para ficar um laser point para mim. Então esses dois vetores aqui, tá? Deixa eu fechar aqui. Esses dois vetores, eles estão na horizontal. Tanto o x como o y, eles estão na horizontal. Porque a reta suporte do vetor, essa reta aqui, ó, está na horizontal, tá? Vamos procurar um exemplo mais do nosso dia a dia, né? Vou tirar esses vetores aqui e vou colocar uma rua. Vamos imaginar que aqui é uma rua, ó, aqui é uma rua. E a rua é justamente uma reta,
tá? Quando você está se deslocando numa rua, num carro, quando você diz, eu estou me deslocando na rua Santos Dumont, toda cidade tem uma rua Santos Dumont, quase toda. Estou na rua Santos Dumont, tá certo? Vou colocar melhor Dumont, né? Para ficar mais bonito, perdão aí. Santos Dumont, toda a cidade tem. Então o que é que vai acontecer? É uma direção, a rua é uma direção, tá ok? E agora, professor, e o sentido é o quê? O sentido é quando eu tenho uma reta, aqui que eu escolhi, essa reta horizontal, eu tenho o sentido da reta, eu tenho um lado privilegiado. A seta aponta esse lado privilegiado e esse lado é o sentido. Então eu posso estar na Santos Dumont, voltando para aquele exemplo, eu posso estar na rua Santos Dumont e indo para a direita, mas eu posso estar na rua Santos Dumont e indo para a esquerda, não é verdade? Então eu posso ter dois vetores, que no caso aqui, vamos lá, eu tenho esse vetor A, ó, o vetor A para cima, eu tenho, perdão, não é o vetor A que é para cima, o vetor B que é para cima. Eu tenho o vetor B para cima e eu tenho o vetor A para baixo. Esses dois vetores, como eles estão na vertical, os dois vetores têm a mesma direção, tá? Eles têm a mesma direção. Qual é a direção? Vertical, vertical. Mas eles têm sentidos opostos. Um tá para cima e o outro tá para baixo. Então, é justamente isso. Vamos pegar uma rua. Eu tenho uma rua. Eu tenho dois carros. Eu tenho um carro A que está indo para a direita e eu tenho um carro B que está indo para a esquerda. Então eles estão se deslocando na mesma rua, então é a mesma direção, mas estão em sentidos opostos, né? Então a gente fez aí uma distinção entre direção e o que é sentido, tá ok? É muito comum o pessoal confundir o que é direção e o que é sentido. Então, só para fechar, direção, ó, fechando aqui, direção é a reta e o sentido é para que lado eu vou na reta. Se é para um lado ou se é para o outro lado. Esse é o sentido que a gente está trabalhando aqui. Então, me dê exemplos de grandezas que são vetoriais. Vamos colocar aqui alguns exemplos que até um aluno de primeiro ano pode ter de grandezas vetoriais. A gente colocou já força, a gente colocou velocidade, a gente vai colocar aceleração, a gente vai colocar aí deslocamento, professor, deslocamento, a gente vai colocar velocidade, aceleração, deslocamento, força, tem aqui o impulso e a quantidade de movimento, tá? Movimento. Então aqui são grandezas que são vetoriais. E o que é mesmo a grandeza vetorial? São aquelas grandezas que, para ficarem bem expressas, elas precisam de três características. Quais são? Módulo, direção e sentido. Elas precisam. E qual é a entidade que representa bem o módulo, direção e sentido? Essa entidade são as setas. Aqui, ó, as setas representam bem o módulo, porque o módulo seria quem? O tamanho do vetor. O módulo seria o tamanho, né? A direção seria esse ângulo que ele está fazendo, a reta, e o sentido é justamente a seta do vetor, ok? E a grandeza escalar é a grandeza que é mais fácil da gente explicar. A grandeza escalar é aquela que só tem, olha aqui, ó, valor numérico mais uma unidade.
É, né, professor? É. Ele só tem valor numérico mais uma unidade. Exemplos. Vamos dar alguns exemplos aqui para a gente ficar. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês seria a temperatura. Temperatura. Não precisa dizer a direção e sentido da temperatura. Não tem isso. Eu estou com 37 graus Celsius. Acabou. Um outro exemplo seria tempo. Ei, durou quanto tempo o jogo? 45 minutos. Não tem negócio de direção e sentido. Outros exemplos aqui. A massa. Eu estou com 120 quilogramas. Acabou. Não tem direção e sentido. Outro exemplo. A área de uma casa. A área de um terreno. Tá certo? Outro exemplo é a distância. A distância é distância. Tá? Ou espaço percorrido. Vou colocar aqui, ó, percorrido. E o mais importante, tem outros exemplos, tá, pessoal? Os vetores também tem mais exemplos, eu coloquei só alguns. O que eu vou colocar aqui que chama mais atenção são todas as energias. Todas as energias, elas são escalares. Energia cinética, energia eólica, energia... qualquer energia. Todas as energias, elas são grandezas escalares. Elas só precisam de um valor numérico e uma unidade. Temperatura, 30 unidade graus Celsius. Tempo, 3 unidade hora. E aí vai sucessivamente. Valeu, esse é o vídeo de número 3. Vamos para o próximo vídeo. Tchau.